Olá, tudo bem? Quem foi Moisés? Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. Ele foi grande líder de Israel, que libertou seu povo da escravidão do Egito. Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até os limites da terra prometida. Moisés é reconhecido como autor de 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Além de ter escrito os livros da lei, Moisés também escreveu pelo menos um dos salmos, que é o Salmo 90. Quando Moisés nasceu no Egito, o faraó, que sentia-se ameaçado pelos israelitas, por isso o escravizou e mandou matar todos os meninos. Os pais de Moisés ficaram tão desesperados que esconderam seu filho num cesto e soltaram no rio Nilo. Mas Deus inspirou a filha do faraó. Ela recolheu o cesto do rio e o chamou-lhe de Moisés. E ela criou como um príncipe no Egito. Ele tinha tudo o que ele queria, mas ele nunca se esqueceu da sua origem. Moisés matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, mas ele foi descoberto e fugiu com medo. Moisés foi para a terra de Midian, onde ficou na casa de um sacerdote chamado Jetro. Moisés, nesse período, vivia uma vida simples e casa com uma das filhas de Jetro, a Zípora, e ajuda o sogro nos trabalhos, e teve 2 filhas. Em Êxodo 2, versículo 21 e 22, Moisés, o príncipe, se torna um simples pastor de ovelha durante 40 anos. Um dia, Moisés, cuidando das ovelhas, viu uma sarça em chama, que não era consumida pelo fogo, lá no alto da montanha, em Êxodo 3, versículo 1 e 2. Ali, Deus falou com ele, mandou Moisés voltar para o Egito para libertar seu povo da escravidão. Moisés acabou obedecendo a Deus. Com 80 anos, Moisés confrontou o faraó, mas ele se recusou a libertar os israelitas. Por isso, Deus mandou as 10 pragas sobre o Egito. Deus então mostrou através de Moisés e seu irmão Arão sinais de seu poder, tanto aos egípcios quanto aos hebreus. As 10 pragas foram: as águas do rio Nilo viraram sangue, ficaram totalmente vermelho. Rãs cobrem a terra toda. Piolhos atormentaram a população. Moscas que escureciam os céus. O rebanho de gado, todos morreram. Chagas afligiam homens e animais. Uma chuva de granizo destrói plantações. Nuvens de gafanhoto que consumiam todos os cultivos. Trevas que encobriam o sol. Ficou escuro durante 3 dias. E os primogênitos todos morreram. Moisés começou a guiar seu povo pelo caminho para a Terra Santa, mas foram perseguidos pelo exército de Faraó. Ficaram sem saída entre o Mar Vermelho e o exército do Faraó. Aí eles pensaram que não tinha mais saída. Foi aí que Deus então mandou Moisés erguer sua vara sobre o mar, e veio um grande vento e abriu o Mar Vermelho. E eles passaram em terra seca. Os hebreus atravessaram de forma segura para o outro lado. O exército egípcio e o que seguiam, o Mar Vermelho se fechou e todos morreram afogados. Assim, os israelitas ficaram livres de vez do poder do Egito, em Êxodo 14, versículo 29 e 31. Depois disso, o povo partiu em direção ao Monte Sinai. Eles eram alimentados toda manhã com maná que Deus enviava do céu. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei. Em Êxodo 20, versículo 23,
ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte de Sinai, a fim de receber a tábua de pedra contendo os 10 mandamentos. Êxodo 24, versículo 12 e 18. Mas quando Moisés voltou do monte, ele ficou extremamente decepcionado. Os israelitas estavam adorando um bezerro de ouro que eles mesmos fizeram. Deus puniu o povo, mas Moisés intercedeu por eles e Deus não o destruiu totalmente. Os 10 mandamentos estão em Êxodo 20, versículo 2 e 17 e Deuteronômio 5, versículos 6 e 21. E são: primeiro, Senhor é teu único Deus e não terá outros deuses. Segundo, não fará para ti nenhum ídolo para adorar. Terceiro, não tomarás o nome de Deus em vão. Quarto, guardará o 7º dia para Deus. Não trabalharás neste dia. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho contra alguém. Décimo, não cobiçarás o que pertence a outro. A jornada até chegar à terra prometida foi muito longa e sofrida, mas Deus proveu água e alimento durante todo esse período. Em decorrência da rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto durou por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na terra prometida. Números 14, versículo 20 e 35. Moisés teve muitos altos e baixos com o povo no deserto. O povo agia com muita ingratidão diante de tudo que Deus fazia a eles. Devido a esses momentos, Moisés chega a se exceder em fúria e perder o direito de entrar na terra prometida. Moisés conduziu o povo até a fronteira da terra prometida. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar nela. Ele e Arão, seu irmão, pecaram contra Deus no episódio em que feriram uma rocha. Deus lhe havia ordenado que eles falassem com a rocha para que ela desse água ao povo de Israel. Mas ele falou com ira, agiu com arrogância e ainda agiu com violência, batendo na rocha. Em Êxodo 20, versículo 9 e 11. Moisés morreu na velhice com 120 anos, porém sua morte é curiosa. Ele foi conduzido até uma certa parte de um monte, seguiu e subiu só o restante do percurso. No alto do monte, ele vê a terra prometida e morre. O corpo de Moisés nunca foi encontrado. O único relato na Bíblia sobre o que aconteceu com o corpo de Moisés está em Judas 9, no Novo Testamento. Diz que Satanás e anjo Miguel lutaram para ver quem ficaria com o corpo do profeta. Ele foi um homem escolhido por Deus para escrever a Escritura. Moisés também foi um profeta que revelou e registrou as palavras de Deus ao povo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Até mais, fiquem na paz de Jesus.